Oi, pessoal, bem-vindos à parte 3 da nossa aula. Então, nessa parte agora da aula, a gente vai começar a falar sobre as strings, tá certo? Muitas vezes, a gente vai precisar manipular palavras ou frases, né, texto, ao invés de manipular números ou apenas um único caractere, como a gente acabou de fazer no exemplo, né? Por exemplo, quando é que a gente vai precisar? Quando a gente está trabalhando com nomes, né, de pessoas, qualquer tipo de nome, né? Nome de carro, qualquer coisa, endereços, está manipulando frases e assim por diante. A gente vai precisar de um conjunto de caracteres, tá bom? Na linguagem C, a gente trata isso por meio de strings. O que são strings? Strings são um array de caracteres. Assim como a gente viu na nossa aula anterior sobre o array de inteiros ou array de floats, se a gente criar um array aqui agora do tipo char, a gente está criando uma string. Então, quando eu faço o seguinte, ó, char str entre colchetes 9, eu sei que isso aqui é uma declaração de um array, né? Esse array é do tipo char, ele tem o nome de str e tem 9 elementos. Esse array do tipo char, se eu fosse representar ele, né? Ele seria isso aqui, ó, uma variável str que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posições. Eu posso guardar caracteres. Então, se eu tenho 9 posições para guardar caracteres, eu posso guardar palavras aqui dentro, por exemplo. Na verdade, então, a palavra nada mais é do que um conjunto de letras, ok? Muito bem. A gente também pode inicializar uma string como a gente faz com qualquer array, tá certo? Só que aqui tem uma diferença. Para eu inicializar uma string, que é um array de caracteres, eu coloco a palavra que eu quero inicializar entre aspas duplas. Exemplo, se eu declarei a variável char str9, eu estou declarando um array de char, que a gente chama de string, certo? E eu estou atribuindo a ela a palavra programa, ok? Muito bem. Como é que ele vai guardar isso? Cada letra ele vai guardar em uma posição do meu array, tá certo? Um fato interessante é que para string, né, aqui a gente declarou ela com tamanho de 9 caracteres, só que eu posso usar no máximo 8. E para todos os strings vão ser assim. Eu posso usar no máximo o tamanho menos 1 da string que eu declarar. Então, se minha string tivesse aqui 101 posições, eu poderia usar 100. Se a minha string tivesse 50 posições, eu poderia usar 49. Por quê? Porque toda string ela tem que terminar com o caractere especial /0. É a partir desse /0, né, que é o caractere nulo, que a gente vai saber que a string terminou. Porque lembra, o computador, a memória dele, ela é contínua. Então ali dentro está cheio de números. E o lixo de memória também é um número. Então como é que o computador vai saber se aquele número que está ali pertence ou não à frase? Ele vai procurar letras, né, ou números ali, que a gente sabe que tem uma correspondência por meio da tabela ASCII, ele vai procurando até encontrar o nulo, ok? Que é esse /0. Quando ele encontra o /0, ele sabe que terminou aquela frase ou aquela palavra, tá certo? É por isso que o tamanho da string, o número máximo de caracteres que eu posso usar, é sempre o tamanho menos 1. Então aqui tem um exemplo dessa variável que a gente acabou de declarar, né? Char str9 recebe programa. Como é que ele vai guardar? Ele guarda o P, o R, o O, o G, o R, o A, o M e o A de novo em cada posição do meu array. E preenche automaticamente, a gente não precisa fazer isso, o final com /0, tá certo? Muito bem, então aqui no máximo eu poderia guardar uma palavra com 8 letras, né? Com 8 caracteres, porque é sempre o tamanho menos 1 aqui para considerar o /0. Se eu colocasse uma palavra aqui que tivesse um tamanho menor que 8, por exemplo, casa, ele funciona da mesma forma, né? Ele ia pegar o C, o A, o S e o A, ia colocar em cada posição do meu array, ia preencher com /0. O resto aqui ia ficar sobrando, vamos falar assim. Então, como é que a minha string ela sabe onde é que termina, né? Por que ela não vai até a, a nona casa aqui? Porque na quinta casa a gente tem o /0. Então, ele vai lendo aqui a palavra, chegou no /0 ele já para, certo? Ótimo. Como é que eu faço para imprimir uma string no printf? Para imprimir uma string,
a gente vai utilizar o código de formatação porcentagem S, né? Simples de lembrar, string, então porcentagem S, a primeira letra. E eu vou colocar a variável que eu quero imprimir na frente, da mesma forma que a gente já fazia. O que esse comando vai fazer? Ele vai imprimir todos os caracteres até encontrar o barra zero, tá certo? Assim, se a string ela não tem esse caractere, o resultado da expressão ele não será esperado. Ou seja, eu declarei uma string com 9 caracteres. Se eu utilizar todos os 9 e não sobrar espaço para o barra zero, ele vai imprimir um tantão de coisa, porque ele nunca vai achar o barra zero, certo? Muito bem. Quando eu quero fazer leitura de string, é um pouquinho diferente do que a gente costumava fazer lá com a leitura de outros tipos de dados. A gente tem basicamente duas formas de ler uma string, utilizando a função scanf ou a função gets. Tá? A primeira forma, utilizando a função scanf, a gente vai utilizar o mesmo código de formatação para a impressão, que é o porcentagem %S. Só que aqui a gente tem uma diferença que o valor da variável, né, do nome da nossa string, ele não é precedido do i comercial. Eu não preciso usar o i comercial, tá certo? E a gente tem uma limitação no scanf que ele vai ler uma string até encontrar um espaço, tab ou enter. Ou seja, se eu quiser ler uma frase, com o scanf eu não consigo. Exemplo, eu adoro programar. Se eu utilizar scanf para ler essa frase, ele vai ler só o eu. Quando ele encontrar o espaço, ele já para de ler. Ele sempre lê apenas uma palavra, que seria a primeira, tá certo? Aqui tem um exemplo, char nome 50. Então eu declarei uma variável que chama nome, ela é do tipo char, e ela é um array de 50 posições. Como é um array de char, eu chamo isso de string, né? O nome que a gente dá para ele. E eu sei que o último é o do barra zero, então eu posso utilizar até 49 caracteres, eu posso guardar aqui dentro. Eu vou fazer o seguinte, digite o nome completo, ok? Vou pedir o usuário para digitar. Eu vou utilizar o scanf para ler esse nome, tá? Então eu utilizo scanf, porcentagem %S, e o nome da variável na frente sem o i comercial, ok? Muito bem. O usuário, então, por exemplo, digita João Manuel Silva. Como eu falei, o scanf ele tem uma limitação que ele lê apenas a primeira palavra. Então, quando eu mandar imprimir o que eu li, né, ó, printf, nome completo, porcentagem %S, imprime o que está na variável nome. Ele vai imprimir só João. Okay? Isso muitas vezes não é interessante para a gente. Né? Eu queria ter lido o nome completo do usuário ali. O que a gente vai fazer nesse caso? A gente pode utilizar a função gets. A função gets ela permite colocar na variável todos os caracteres inseridos pelo operador, não sendo limitado igual o scanf é. Então, como é que ficaria esse programa com o gets? Eu usaria assim, ó, char nome 50, mesma coisa, printf, vou pedir ao usuário para digitar o nome completo e vou utilizar gets nome. Só isso, estrutura. Ele digitou João Manuel Silva. Na hora de imprimir, né, eu vou usar o porcentagem %S, imprimir nome, ele vai imprimir exatamente João Manuel Silva, ok? O get tem um pequeno problema. Ele não limita a quantidade de caracteres. Então, se eu digitar um texto ali com 200 caracteres, ele vai ler, vai pegar os 200 caracteres e colocar na memória. Isso é grave, né? Porque ali, dessa forma, ele pode sobrescrever uma parte do programa da memória que estava sendo utilizado por outra variável, porque aqui não tem limite. O gets lê enquanto o usuário estiver digitando. O que eu faço então? Uma variação dessa função get seria o fgets, tá certo? E funciona da mesma forma, só que ele limita o número máximo de caracteres a serem lidos. A forma que eu uso o fgets é o seguinte, eu vou colocar a string, né, o nome da variável que eu quero guardar, o tamanho máximo que ele vai ler, então eu vou limitar ali, tá? A quantidade de letras. E se o usuário digitar mais, ele simplesmente desconsidera. Ele pega só esse tamanho máximo para não ter esse problema de segurança de escrever numa área da memória que está sendo utilizado por outra variável. Okay? E a origem, de onde é que está vindo esses dados? Porque eu posso usar a função fgets, por exemplo, para ler do teclado, posso ler de um arquivo, ok? No nosso caso aqui, o interessante é ler do teclado. Como é que ficaria o programa nesse caso aqui, então?
Para esse exemplo, né, utilizando o fgets, a gente faria da seguinte forma. Repare que eu até estava errado aqui, estava gets, eu troquei para fgets agora, tá? Char nome 50, declarei uma variável chamada nome, era do tipo char, um array de 50 elementos do tipo char, a gente chama de string. Vou pedir ao usuário para digitar o nome completo e para usar o fgets eu falo assim, ó, a variável que eu quero guardar é nome, ok? O tamanho máximo, já que a minha string ela tem tamanho 50, eu sei que no máximo que eu posso ler são 49. E a origem, de onde que eu vou ler, seria o stdin. Stdin faz referência ao teclado, porque std significa standard e o in é de input. Standard input seria a entrada padrão, né? Qual que é a entrada padrão do meu computador? É o teclado. Então ele vai ler do teclado. O usuário digita João Manuel Silva e eu vou mandar imprimir o nome completo aqui, né? Com porcentagem S, o que tiver na variável nome, vai ter exatamente João Manuel Silva. Ok? Muito bem. Então eu vou cortar essa aula aqui para não ficar muito grande. Vou colocar o link da parte 4 lá em cima, na parte superior do vídeo. E a gente já faz agora um exercício, tá? Para poder treinar um pouquinho isso aqui na próxima parte, tá bom? Até a próxima. Obrigado.